Apoio Cultural. Quer se reinventar na vida profissional? A Unifor tem bolsas para pessoas com mais de 50 anos. Já tem graduação e deseja uma nova área de conhecimento? Também temos bolsas. Ainda não tem ensino superior? Chegou a sua hora de estudar na Melhor. A graduação dos sonhos é na Unifor. A única universidade particular do Ceará. Vem com a gente! Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de receber aqui a neuropsicóloga Luciane Ponte. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. E vamos tomar aqui um cafezinho para que essa conversa possa fluir, né, professora? Com certeza. Só não precisa chamar de professora. Ah, Chama não? só de Luciane mesmo. Então, tudo bem. Vamos brindar, um brinde à vida. Com certeza, sempre. Seja muito bem-vinda mais uma vez Obrigada. ao Viver Mais. Ai, que delícia esse café da Carol, viu? Tá quentinho, bom, né? Acordamos. Esse horário está perfeito. Professora Luciane, no decorrer da conversa eu tiro professora, Certo. o doutora. Você é neuropsicóloga, né? É professora universitária. Aí, geralmente, as pessoas dizem, mas psicólogo não é tudo igual? Existe diferença do neuropsicólogo para o psicólogo clínico? Existe sim. O neuropsicólogo, embora nós tenhamos a formação como psicólogo e depois a gente tem que fazer uma especialização. E o neuropsicólogo, o que ele faz? Vamos pensar em termos de uma avaliação. A avaliação, o neuropsicólogo, ele faz com o olhar voltado para o cérebro. Então, essa é a grande diferença. Tudo que a gente avalia em termos de funções cognitivas, emocionais, comportamentais, o olhar da gente é voltado para como este cérebro está trabalhando. Então, tem essa diferençazinha aí, né, que o psicólogo ele vai estudar o comportamento humano. E nós estudamos o comportamento humano, mas fazendo essa vinculação, né, comportamento-cérebro. Certo. Então, essa é a grande diferença. E, Luciane, o cérebro envelhece? O cérebro envelhece, né? Na verdade, nós envelhecemos, né? A nossa aparência muda, né? O que é mais visível, mas o cérebro também ele acompanha, né? Todos os nossos órgãos envelhecem e o cérebro não foge dessa regra, né? Agora, como tudo na vida, né? A forma como ele vai envelhecer vai depender muito, né, do que a pessoa vai fazendo ao longo da sua vida. Tem um termo que a gente usa muito na área do envelhecimento, que é dizer que o envelhecimento ele é processual. Então, sendo um processo, cada pessoa pode viver esse processo de uma forma diferente. Inclusive, tem um termo que as pessoas costumam usar, dizendo que as pessoas idosas são todas iguais, né? Eles usam até um termo assim, velho é tudo igual. Pronto, Isso. né? E não poderia ser mais diferente. Na verdade, se a gente for olhar em termos de curso de vida, esse é o período onde as pessoas têm uma maior variabilidade. Por quê? Porque é exatamente o que ela vai vivendo ao longo da vida, o que ela vai construindo, né? Ela vai colher, né, esses frutos exatamente na velhice. Certo. Então, Luciane, se o cérebro envelhece, nós envelhecemos. E o que a gente escuta muito para que esse envelhecimento não seja tão degradante, digamos assim, cuide do seu cérebro, exercite o seu cérebro, não é? Isso. E quando se fala em cérebro, me vem à mente a questão da memória. Quando você esquece alguma coisa, um jovem esquece, estou envelhecendo. A falta de memória, ela realmente está relacionada ao envelhecimento? Então, o que a gente pode falar é que o nosso cérebro ele muda como um todo. Todas as nossas funções cognitivas apresentam mudança nesse processo de envelhecimento. A memória, na verdade, ela não é tão culpada quanto as pessoas pensam. Na grande maioria das vezes, o que as pessoas estão falando da memória se refere muito mais à atenção do que propriamente à memória. Então, o que acontece é que, e como você mesmo trouxe, né, as pessoas mais jovens se queixam de memória. Então, o que a gente está tendo hoje no mundo? A gente
nós estamos sobrecarregados de informações, de notícias, de cobranças, e isso tende a afetar muito a nossa atenção. Como a atenção, ela é o passo antes da memória, se você tem essa atenção prejudicada, a sua memória vai estar prejudicada. Então, assim, não é nem tanto esse processo de envelhecimento. Tem muito mais a ver, pelo menos da memória, né? Tem muito mais a ver com a atenção, com o momento de vida da gente e com a falta do uso de estratégias, Tem de estar mais estratégias? presente. Mas antes de você falar nas estratégias para ficarmos atentos e termos boa memória, né? É comum a pessoa sempre associar. Eu vejo pessoas de 25 anos, esqueci de pagar isso, esqueci a data de aniversário, esqueci isso. É a velhice, é a velhice. Não, não é a velhice. Não é necessariamente. Não é. Mas na velhice se perde memória. Acontece, há uma perda pequena, tá? Nada que impeça essa pessoa de funcionar bem no dia a dia, ou seja, de realizar as atividades dela. Então, ela vai continuar fazendo todas as atividades dela normalmente, mas existe, claro, uma diminuição. E essa diminuição, a gente pode fazer com que ela não seja tão intensa. Usar as estratégias. Estratégias e, principalmente, cuidado com a própria saúde. Né? Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de uma saúde física, claro, tem uma série de doenças que impactam o cérebro, que impactam, consequentemente, podem, pelo menos, impactar a memória, mas, assim, é a saúde física e a saúde mental. Né? Então, esses dois eixos, eles são fundamentais na forma como a nossa memória vai estar funcionando na velhice. Saúde física e mental. Isso. Como fazer com que elas fiquem linear? É possível? É possível. Porque hoje nós temos uma série de estudos que mostram que nós temos várias condições que podem afetar. E aí eu vou trazer a questão do cérebro, porque todas essas funções, atenção, memória, é tudo uma consequência desse funcionamento do cérebro. Então, quanto melhor a gente trata do nosso cérebro, né, melhor essas habilidades, essas funções cognitivas vão estar funcionando. Então, nós temos hoje uma série de fatores que são considerados fatores de risco, mas que, se a gente fizer tudo ao contrário, eles viram fator de proteção. Certo? E isso faz com que a gente tenha esse cuidado maior. Posso falar aqui alguns desses fatores? Pode, mas nesses fatores está a estratégia. Eu quero saber qual a estratégia para não dizerem que eu estou ficando caduca. Eu estou com falta de atenção e não falta de memória. Isso vai para a questão... Está associado? Está no sentido de que, quando a gente cuida desse nosso estado emocional, quando a gente entende que a gente precisa estar presente naquilo que a gente está fazendo, certo? Isso tem um impacto direto na nossa atenção e na nossa memória. Ok. Então, esse estar presente. Hoje, e isso não sou eu que estou falando, vários profissionais, cientistas do mundo todo falam isso, que um dos melhores presentes que a gente pode dar para uma pessoa é dar uma atenção plena a essa pessoa, numa conversa. O que a gente vê hoje, Luciane, eu estou aqui e olhando para o celular. Chamo uma amiga para tomar café, a primeira coisa é ficar as duas lá. Exatamente. No almoço, o povo tudo no celular, não sabe nem o que está comendo, né? Isso aí está nas estratégias e nas condições para reverter e o cérebro ficar legal. Com certeza. Isso é um fator hoje importantíssimo. E aí você já fez uma ponte para uma outra questão importante, que é o uso dos celulares, dessas redes, né? Então, hoje a gente está vendo que as pessoas estão utilizando de forma muito intensa, né? Ocupando um tempo muito grande das pessoas. E já existem estudos mostrando que o fato da gente ficar muito tempo usando essas tecnologias, isso tem um impacto no nosso cérebro. Negativo. Negativo. Então, a gente se perdeu um pouquinho aqui, né? O nosso ouvinte deve dizendo, a Iane deixou a professora falar, então vamos alinhar aqui para não detectar que a gente está confuso. Vamos voltar, né, aqui para o eixo. Então, primeiro, as estratégias para a gente ter atenção. Uma você acabou de dizer, né? Evitar muito o celular e ficar atento no que você está fazendo. Isso, a cada coisa eu vou dar uma atenção devida para cada atividade e não ficar no famoso multitarefa, que as pessoas acham que isso é algo muito bom. Não é, a ciência diz que, pelo contrário,
né? Quando você faz uma atividade por vez, o seu cérebro ele funciona de forma mais eficiente e mais rápida. Quando você se divide, você acaba não fazendo as atividades de forma adequada ou com eficiência e acaba tendo que retomar algumas atividades, o que faz com que você perca mais tempo. Dizem que nós, mulheres, é quem temos essa capacidade de estar falando com o filho no celular, fazendo a comida, atendendo o interfone, vendo se a funcionária está varrendo direito. Aí é uma super mulher, não é nada, né? Não, Cadê não. que um homem tira... O homem está assistindo o futebol dele na televisão, o mundo desaba, mas ele está ali ligado, né? Com certeza. Nós temos talvez um pouco mais de facilidade, mas a gente não pode abusar Não é né, pra desses fazer. privilégios. Não é para fazer assim. Porque você maltrata Isso. o seu cérebro e não vai ter aquela coisa que chama reserva para o futuro. Isso, a nossa reserva cognitiva ela é construída e isso vale muito exatamente para essa fase do envelhecimento, né? Você exatamente fazer uma atividade por vez. Então, quando a gente está dentro dessa fase já do que a gente chama, né, a pessoa idosa no Brasil, né, 60 mais, a gente tem que ter esse cuidado maior, né, de exatamente fazer uma atividade por vez para que a atenção da gente não acabe interferindo na memória. Tá dado o recado. Nada de querer abraçar o mundo com as pernas, né, professora Luciane? É uma forma de preservar a sua memória. Deixa eu ver se eu entendi. Não fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não tirar a sua atenção do que você está fazendo. Exatamente. Não é isso? Tá. Aí, esse é um aspecto importantíssimo. Tá. E você falou aí dos conceitos que podem ser revertidos ou de ações que podem ser revertidas para que a gente possa chegar a uma longevidade ativa, sem ser aquele velho chato, rabugento, que não faz nada. Esse conceito não existe mais, né? Na verdade, eu acho que não existe mais esse idoso. Não existe. Porque mudou. Nós somos, eu particularmente, assim, eu me sinto uma pessoa privilegiada porque eu estou vivendo um momento histórico, né, dessa mudança. Eu sei que é uma construção ainda, mas uma mudança na sociedade com relação a essa figura dessa pessoa idosa, que hoje ela está ativa, ela está trabalhando, né, ela está interagindo com pessoas mais jovens, com pessoas mais velhas. Então, assim, esse é um momento único, porque a gente está vendo que o Brasil, assim como todo mundo, ele está envelhecendo e estão aparecendo as oportunidades. Então, hoje, na minha profissão, por exemplo, eu tenho várias alunas no curso de psicologia que já segunda graduação ou primeira, depois que os filhos já saíram de casa e estão indo aprender, porque isso é importante. Isso mantém a nossa memória afiada. É um dos fatores. Está sempre aprendendo, né? Aprender é algo que é uma continuidade na vida da gente. A gente começa criança, que é um fator de proteção, começar a educação na infância, né? Mas esse aprendizado, essa educação, de preferência, ela tem que persistir ao longo de toda a nossa vida, até a fase mesmo da velhice. Quando a gente fala em aprender, está associado só a frequentar um curso ou o aprendizado ele é abrangente? Pode ser em qualquer área? Em qualquer área, habilidades. Cozinhar, maravilhoso. O aprendizado, na verdade, eu costumo dizer que o grande alimento da nossa inteligência chama-se curiosidade. Então, curioso. Quando a gente é curioso, a gente está sempre querendo aprender coisas novas. Então, o aprendizado inclui tudo isso. Você conversando com uma pessoa, você está aprendendo. Então, por isso que você ter essas relações sociais, elas são tão importantes, né, não só para a nossa condição psicológica, né, de estar bem, mas também para o nosso cérebro, também para a nossa atenção, para a nossa memória. Então, tudo isso é muito importante. Eu ainda escuto, Luciane, relatos assim, estou velha demais para aprender, o que eu tinha que saber já sei, eu lá vou ficar no meu canto, na minha casa. Essa pessoa, ela está contribuindo para ter realmente aquela velhice com doenças, não é? Porque o isolamento traz doenças, não é?
E você conversar com outra pessoa, você interagir com outras pessoas, é uma verdadeira ginástica para o cérebro. Você está conversando, nós aqui conversando, nós estamos treinando nossa atenção, nossa linguagem, estamos treinando memória, estamos treinando velocidade de processamento mental. Então, assim, o conversar, ele implica em uma verdadeira ginástica para o cérebro. Então, não é só... O cérebro gosta de movimento. Ele gosta de movimento, ele gosta de estar sendo instigado, por isso que a curiosidade, ela é tão importante na nossa vida, essa vontade de aprender, de conhecer mais coisas. Então, por isso que as viagens, elas são tão boas também. Hoje em dia, a gente tem visto muito pessoas mais idosas, né, investindo, iniciando viagens, tanto no Brasil como para o exterior. Então, tudo isso é um alimento para a nossa cognição e, por excelência, para a nossa memória. Exatamente. E nós estamos vivendo a revolução da longevidade, como disse Alexandre Kalash no seu livro mais recente. Mas, embora eu acredito que ainda de forma tímida, porque ainda existe a questão do etarismo, né? Aqui nos bastidores você estava me contando o caso aí de uma atriz que foi dispensada pela idade, mas conseguiu reverter, né? Porque... E por mais que a gente fale, que saiba que está nascendo menos criança e nós envelhecendo, algumas pessoas não aceitam a passagem do tempo, né, Luciane? Hoje eu ouvi um depoimento de uma menina de 28 anos se queixando que estava velha. Meus cabelos brancos, Ian. Hoje eu me olhei no espelho, minha pele está caindo. Como é você, como professora, como neuropsicóloga, pode dizer, tem algum caminho, Luciane, para a gente entender essa passagem do tempo de forma leve, sem sofrer, sem ser refém de produtos caríssimos, de cirurgias perigosas? Sim. Me diga aí, psicóloga, por favor. Meu Deus, que responsabilidade. Me ajude nesse envelhecimento tranquilo, leve. Eu não teria uma resposta única, porque, assim, o ser humano é muito complexo. Né? Cada pessoa traz suas experiências, suas histórias de vida. Muitas vezes, uma pessoa que chega... né, numa determinada idade ainda tão jovem, né, com esse pensamento, né, a gente vê muito que a sociedade pressiona, e isso é um movimento que eu tenho observado muito, não é à toa que a gente está com índices assim, alarmantes de depressão e ansiedade em crianças, em jovens, né, jovens adultos. Então, assim, a gente tem visto que a sociedade como toda, ela pressiona muito. E tanto no desempenho, como na rapidez de fazer as coisas. E aí inclui também o ser jovem, o se manter jovem. Então, assim, é algo muito complexo. Não teria uma resposta única. Mas eu acho que um bom caminho é a educação, é a conversa que a gente tem. É um programa como o seu maravilhoso, que traz muito de informação sobre envelhecer, sobre bem envelhecer. A gente vê os seus programas, a gente vê pessoas, né, que mostram um curso de vida lindo. Que se reinventam. Né? Se reinventam, que mostram um propósito na vida. É ter propósito, Ter né? propósito. Então, o propósito é esse grande norte que a gente tem. E, claro, né, a gente vai contar também com a questão da maturidade. Às vezes, a vida ela vai fazendo com que a gente vá adquirindo essa maturidade, essa experiência, e a gente começa a ver o que realmente deve ser prioridade na minha vida. E, às vezes, a gente não tem muito como antecipar isso da pessoa. A gente tem que esperar a pessoa ter o seu tempo também de chegar a ter essa noção, ela aprender a valorizar esses ganhos que a idade traz. E são muitos. É muito bom a gente envelhecer. É muito bom você saber o tanto de aprendizado, o tanto de pessoas que fazem parte da nossa vida. Né? Como isso agrega, como isso traz vitalidade, traz saúde. Alguém pode estar nos assistindo e dizendo... Que coisa boa, eu estou aqui cheia de dor, com artrite, com artrose, estou com isso, estou com aquilo, cheia de doença. Mas isso pode ser evitado. Com certeza pode ser evitado. E assim, e não importa a idade. Toda idade é a idade para a gente realmente se reinventar, a gente investir em coisas boas. Né? Então, assim, hoje, por exemplo... essa semana mesmo, eu estava lendo um trabalho falando do efeito da atividade física em condições como dor crônica e saúde e depressão. Então, sim,
É muita coisa nova que está chegando. Dança! A dança está sendo considerada, né, como tendo um efeito tão positivo quanto o antidepressivo. Então, o que a gente tem que fazer? É exatamente investir na nossa vida, investir em saúde. Né? E isso inclui a atividade física, isso inclui uma boa alimentação, isso inclui estar rodeado de amigos, de pessoas queridas, pessoas rede de amizade, agregam, né? Exatamente. Né? O maior estudo que existe de acompanhamento de envelhecimento no mundo, que foi um estudo, que é um estudo de Harvard, que ainda está acontecendo, Sim. é um estudo de mais de 80 anos, né? E eles acompanharam essas pessoas, vêm acompanhando essas pessoas ao longo do tempo, já estão nos descendentes, inclusive, e o que é que eles colocaram como o fator principal para garantir felicidade na velhice? As relações. Ter amigos. Ter amigos. Isso foi o fator principal. Não foi a profissão, não foi o sucesso, não foi o dinheiro, não foi nada disso. Foi exatamente essa amizade e o quanto que a gente ter essa rede de apoio, essa rede de amigos, isso traz não só felicidade, mas também saúde. Saúde. Olha, tão simples, não é? Tão simples, Olha aí né? o segredo. Você disse que está adorando envelhecer, né? Estou. Já estaciona em vaga? Não, né? Você Não, dando... julho, me aguarde, eu estou chegando. Não, mas assim, eu vou ficar um pouco constrangida de estacionar em vaga, porque a gente também tem que ter o bom senso, o bom né? senso, tem que ter o bom senso. Se você exato. ainda, né, não tem a necessidade de fazer uso de alguns direitos que, embora, claro, muito merecidamente conquistados na nossa sociedade, no nosso país, mas eu acho que a gente também tem que ter o bom senso. Por quê? Porque nós temos as pessoas 70 mais, 80 mais, 90 mais, que muitas vezes, né, a gente necessitam mais do que exatamente, a gente. tem a prioridade. Uhum. Né? Não é só... Mas no seu olhar, Luciane, como neuropsicóloga, professora de gerontologia, vale a pena envelhecer? Totalmente. Vale muito a Tem pena. muita gente que não está querendo, entra em depressão. Mas aí é exatamente como é que a gente pode aí dar Pode uma ajudar. cutucada nesse povo? Hoje eu recebi uma Isso. ligação da minha amiga, Ian, entrei na menopausa, estou arrasada, estou com vontade de desistir de tudo. Meu Deus. Esses hormônios, né? São os hormônios. Não é ela falando. Não é são os ela. hormônios falando não por é ela. ela. Eu vou dizer isso. Não é é você você falando. Exatamente. Nós somos muito modulados por hormônios, principalmente nós, mulheres, né? Então, muitas vezes, nessas mudanças bruscas, esses pensamentos ruminantes, né, de um caráter mais assim negativo, isso é relativamente comum, né, aparecer, mas assim, entendendo que, como tudo na vida, isso é uma fase chega, passa, né? Então, a gente precisa. Por isso que eu acho que nesse processo de envelhecimento, a gente precisa muito alimentar o nosso espírito de coisas boas. Quando eu falei, a gente está acompanhado de amigos principalmente que nos elevam, amigos que trazem coisas positivas. Amizade tóxica, pelo amor de Deus. Exatamente, essa Aquela não. pessoa que só chega para lhe botar para baixo. Não é. Olha, uma das coisas da maturidade que eu tenho aprendido, sabe, Luciane, é dizer não. Não quero, não vou, não posso, sem remorso. Porque antes, quando a gente é mais jovem, quer dizer sim a tudo, acha que não vai mais gostar de mim, eu tenho que dizer sim. E, olha, dizer não. Você tem essa percepção que é muito libertador? Com certeza. Não é? E, assim, é um não que a gente pode dizer, né, de uma forma assertiva. Não precisa de agressividade para você falar não. Isso, não, meu amor, hoje eu não posso. Exatamente. Né? A gente tem que conversar e aquilo que, na verdade, né, não nos agrega coisas boas, isso não deve fazer parte da nossa vida. A gente já está quase aqui na reta do teu café. Esfriou, Luciane, pelo amor de Deus. Aqui, essa xícara aqui é mágica. Ela deixa quentinho. Assim, nós falamos nas redes sociais, isso impactou muito, né, nessa visão do envelhecimento, porque antes você batia um retrato, uma foto, esperava 30 dias para chegar e ficava feliz, mesmo que tivesse borradinha, não era, não? Era uma Lá em surpresa. Senador Pompeu era assim, mesmo que viesse só um lado do rosto, perdia os pés, mas chegou. Hoje, essa questão de filtros, de aparecer, isso impactou muito com essa questão do não querer envelhecer, de estar sempre bela, não é? Com certeza. Como é que a gente convive com isso sem muitos traumas, sem muitos chegar no seu divã?
Não trabalho com divã. Mas como chegar bem, né? Eu acho que é essa questão da gente perceber o que é que realmente tem valor na vida da gente. Então, eu sim, não sou absolutamente contra as tecnologias, de jeito nenhum. Eu acho que isso, né, foi uma forma também da gente evoluir. Mas desde que aquilo, na verdade, tenha um equilíbrio. Que tenha equilíbrio. Bom senso, meu povo. Né? Nem tanto, nem tão pouco. Exatamente. Então, assim, se a pessoa acha que pode melhorar algo na vida dela, mas desconfigurar o que ela foi a vida toda, isso com certeza não é algo positivo. Então, assim, eu acho que esse equilíbrio, até que ponto as pessoas estão usando, né, certos medicamentos ou procedimentos, né, em função dela mesma ou dos outros. Né? Então, assim, até que ponto essa questão do dizer não à cobrança também, que muitas vezes a gente tem. Então, assim, até que ponto aquilo é para mim mesmo, né? Bom senso seria? Exatamente. Eu acho que bom senso sempre é muito bom. É salutar. Mas, assim, eu acho que é uma reflexão mesmo. E algumas vezes, para algumas pessoas, até mesmo ir para o consultório do psicólogo. Por que não? A terapia, né? Porque a terapia, ela está aí para isso. Hoje a gente tem visto muitas pessoas fazendo uso de medicamentos, né? E, claro, não tenho nada contra os medicamentos, mas muitas vezes não ajuda se a pessoa não tem uma reflexão, um momento onde ela vai poder rever certas tomadas de decisões, o que é importante para a vida dela. Então, a psicologia, né? E aí eu recomendo demais para quem esteja, né, pensando, ou esteja nesse momento de vida, né? Até, né, por que não ir para um psicólogo para poder exatamente falar um pouco mais sobre esse processo do envelhecimento, sobre as coisas que estão acontecendo na vida dela, até que ponto o que ela está fazendo é por ela ou é pelos outros, para manter uma imagem. Né? Hoje, as mídias, né, elas cobram muito a imagem. Você pode estar infeliz e mostrar ali como se você estivesse assim, muito feliz. Então, isso não é saudável. E o impacto disso, né, na nossa funcionalidade, no nosso cérebro, ele é muito grande. Lá na frente vai ver a cobrança. Com certeza. Na meia-idade, 2 dos principais fatores de risco têm sido depressão, inclusive é o número 1 em mulher no Brasil. Meia-idade a partir dos 40 ou dos 50? Não, meia-idade a partir dos 40. Dos já 40, é isso. Tá. A gente já está vendo o principal fator de risco para demências no Brasil. Na meia-idade, chama-se depressão. E o segundo é a inatividade física. Meu Deus. Olha o impacto disso. Então, a gente tem que cuidar não só do físico, não só do cérebro, do ponto de vista cognitivo, mas também do nosso emocional. Então, temos que investir na nossa espiritualidade, né? Em estar presente com as pessoas, né? Aproveitar isso. Então, aproveitar esse momento presente, por isso que ele se chama presente, né? Então, é isso que faz a gente envelhecer, mantendo o cérebro, né, funcionando de forma adequada, com a nossa atenção, com a nossa memória, voltando aqui, funcionando de forma afiada. Tá vendo aí? Que aula, né? Para você que está achando que é complicado envelhecer. É nada, aproveita cada segundo. Com certeza. Luciane, acabou. Você está nas redes sociais... Quer deixar um contato, se alguém quiser ir lá, conversar na sua sala, no seu consultório? Aí. Deixa aí. Pronto, eu vou passar. O meu contato no Instagram é o meu nome, é Luciane Ponte. Pronto. Tá. Pode entrar em contato pelo Instagram. Se quiser alguma orientação, eu acabei nem falando, né, que faço parte de uma associação. Da Abras. Né? A Abras, Associação Brasileira de Alzheimer. Tá? Sou voluntária. Você fica com o convite para a gente falar em outra tomada de café sobre as demências. Perfeito. Maravilhoso. Já sei. Pois aí você segue aí a professora Luciane Ponte, segue Ian Gomes Jornalista também no Instagram. E terminou aqui o programa, esse bate-papo fica no meu canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. É só ir lá e acompanhar. Combinado assim? Gratíssima. Mais um brinde à vida, com o cérebro ativo e uma velhice ativa e com muito respeito. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Quer se reinventar na vida profissional?
A Unifor tem bolsas para pessoas com mais de 50 anos. Já tem graduação e deseja uma nova área de conhecimento? Também temos bolsas. Ainda não tem ensino superior? Chegou a sua hora de estudar na Melhor. A graduação dos sonhos é na Unifor. A única universidade particular do Ceará. Vem com a gente!